Não precisa de saber a hora do voo porque não está na lista. Vai ficar a cuidar das crianças. Essa foi a resposta fria da minha nora quando lhe perguntei sobre a viagem à Riviera Francesa que o meu filho acabara de anunciar para toda a família no meio de uma luxuosa festa de aniversário. Diante de tantos convidados, ela transformou-me de mãe e dona da casa numa criada gratuita e desprezada. Ela e o meu filho olharam para mim com satisfação enquanto eu ficava paralisada, entre risinhos, crentes de que eu voltaria a baixar a cabeça com resignação, como sempre. Olá, sou a Margarida, e a história que estou prestes a contar-vos não começa com amor, mas sim com o momento em que a gota de água transbordou o copo e decidi ir-me embora para sempre. Deixem-me contar-vos como tudo começou. Sou a dona nominal desta mansão, mas vivia como uma sombra na minha própria casa para servir à vaidade dos meus filhos. Naquela tarde, ainda me lembro do calor do forno a bater-me na cara, misturado com o cheiro à gordura de 50 porções de leitão assado acabadas de fazer. Os meus pés estavam dormentes dentro dos meus velhos sapatos de pano. Apoiei-me no lava-loiças frio, secando o suor que me escorria pelo pescoço, tentando respirar fundo para dissipar a tontura. Do outro lado da porta de carvalho, a música ambiente elegante e os risos ruidosos da alta sociedade de Sintra ressoavam como um mundo à parte. Um mundo no qual eu, a dona nominal desta mansão, não tinha permissão para entrar como um ser humano. Ajeitei o meu avental manchado de molho de tomate e tirei a última travessa de carne estufada, mesmo no momento em que a porta se abriu. A voz estridente da minha nora, Camila, atingiu os meus ouvidos. Sirvam-se, por favor. O meu marido e eu contratamos um chefe de 5 estrelas de Lisboa. Não foi barato, mas é uma festa de aniversário, tem de ser o melhor possível. Detive-me, com os dedos a apertarem o rebordo da travessa quente. Um chefe de 5 estrelas? Não havia ninguém. Apenas eu, esta velha mãe que se levantou às 3 da manhã, lutando sozinha com uma montanha de comida para lhes poupar cada cêntimo. Engoli o sabor amargo e coloquei em silêncio o prato de comida na longa mesa de banquete coberta com uma toalha branca impecável, tentando fazer-me pequena para que ninguém notasse esta velha desgrenhada. Nesse exato momento, soou o tilintar de uma colher de prata contra um copo de vinho. Um momento da vossa atenção, por favor. Mateus, o meu filho, ergueu-se no centro da festa, levantando seu copo de vinho com o rosto radiante de orgulho. A Camila estava a seu lado, esplêndida num vestido justo de seda vermelha, tão orgulhosa como uma rainha. Obrigado a todos por virem celebrar conosco, disse o Mateus em voz alta, com os olhos a brilhar enquanto olhava em redor. Para comemorar este dia especial, tenho uma boa notícia para anunciar. Na próxima semana, vamos todos para a Riviera Francesa com toda a família para celebrar outra festa. Os aplausos estalaram. A Riviera Francesa. A costa paradisíaca. O meu coração bateu com força, e uma corrente quente espalhou-se pelo meu velho peito. O Mateus queria levar toda a família de viagem. Ele ainda se lembrava da sua mãe, dos dias em que poupei cada cêntimo para lhes comprar esta casa. O meu cansaço desvaneceu-se de repente, substituído por uma felicidade avassaladora. Acreditei ingenuamente que este era o presente com o qual meu filho me retribuía. Incapaz de conter a minha emoção, dei um passo em frente, deixando de lado a minha timidez anterior, e perguntei com voz trêmula então, a que horas e em que dia de escola eu vou, filho, para que eu me possa preparar. A minha pergunta foi como um balde de água fria no ambiente festivo da festa. Os aplausos cessaram. Todos os olhares se voltaram para mim, a mulher a cheirar a fumo de cozinha que estava deslocada entre os trajes perfumados. O sorriso do Mateus desapareceu. Olhou para o chão, atrapalhado, evitando o meu olhar. Mas a Camila não. A minha nora virou-se lentamente, e os seus lábios vermelhos curvaram-se num sorriso trocista, cruel e afiado. Não precisa de saber, porque não está na lista. Vai ficar a tomar conta das crianças. Fiquei gelada. Senti como se me tivessem tirado todo o ar dos pulmões. As crianças? Olhei para o canto do jardim. Eram os filhos dos amigos da Camila, crianças estranhas que gritavam ruidosamente. Queriam ir para umas férias luxuosas e precisavam de alguém que ficasse como ama gratuita para essas crianças, e essa pessoa era eu. Voltei-me para o Mateus, à espera de uma palavra, de uma negação com a cabeça, ou pelo menos de um olhar de desculpa. Mas não. O meu filho, o filho pelo qual uma vez vendi a minha padaria para pagar a sua educação, ficou simplesmente ali em silêncio. E acenou levemente, concordando com a esposa. Esse aceno foi como a facada final que cortou o frágil fio de afeto familiar que restava. Esta humilhação pública em frente a tanta gente foi a gota de água que transbordou o copo. Estranhamente, não chorei. A dor era demasiado grande para que as lágrimas fluíssem. Dentro de mim, a resignação e a submissão de tantos anos desfizeram-se em pedaços, revelando uma rocha fria e dura.
Olhei para o avental que tinha vestido. Já não era um símbolo de cuidado, era a corrente de uma escrava. Levei as mãos às costas e puxei com força o nó. Enrolei o avental sujo de gordura e atirei-o com força sobre a impecável mesa branca do banquete, mesmo em frente a Camila. A mancha de gordura espalhou-se sobre a toalha branca, tão feia e desagradável como a verdade sobre esta família. A Camila olhou para mim com os olhos muito abertos. O copo de vinho na sua mão tremia. Toda a festa susteve a respiração. Erguer-me, olhei diretamente nos olhos da minha nora e declarei, palavra por palavra de acordo. Eu fico. Mas fico à minha maneira. A partir deste momento, já não sou a criada desta casa. Dito isto, virei as costas e saí. Não olhei para trás, nem para o meu filho cobarde, nem para a esplêndida mansão que o meu próprio dinheiro tinha comprado. Afastei-me perante o espanto total dos convidados, caminhando diretamente para a escuridão. A chuva noturna caía a cântaros, como se quisesse afogar o mundo inteiro num manto de água fria. Sentei-me na cabina da minha velha carrinha. O rugido do motor decrépito misturava-se com o som da chuva a bater no para-brisas. Os limpa-para-brisas rangiam de um lado para o outro, mas não conseguiam limpar o nevoeiro espesso que me nublava os olhos. Eu estava a chorar. Lágrimas quentes e salgadas rolavam pelas minhas faces enrugadas. Conduzia sem rumo, sem saber para onde ia. Só sabia que tinha de fugir daquela mansão opulenta, fugir da gaiola dourada que tinha aprisionado a minha alma durante tanto tempo. Na densa escuridão, as memórias cobertas de pó voltaram de repente, tão claras como um filme em câmara lenta. Lembrei-me de há 30 anos, o dia em que o meu marido morreu num acidente de trabalho, deixando-me viúva a meio da vida com um filho pequeno. O Mateus era, nessa altura, apenas um menino magricela, com olhos grandes e inocentes. Para ganhar dinheiro e criar o meu filho, tinha de me levantar às 3 da manhã todos os dias. Na cozinha estreita e cheia de fumo, as minhas mãos amassavam centenas de quilos de massa, moldando cada rissol e pastel de bacalhau. Lembro-me das noites de inverno gélidas até aos ossos, quando o Mateus acordava, corria para a cozinha e abraçava-me pelas costas. Apoiava a cabeça nas minhas costas e sussurrava: mãe, quando for grande, vou trabalhar muito. Vou proteger-te a vida toda. Não vou deixar que sofras assim. Essa promessa do meu filho, gravei-a no meu coração. Foi o fogo que aqueceu a minha alma durante os anos mais difíceis. Acreditei nele, acreditei com toda a minha vida. Mas, infelizmente, as palavras levam-as o vento. A tragédia da minha vida não começou com a pobreza, mas sim no dia em que o Mateus trouxe a Camila à casa para apresentar. A Camila, uma rapariga de um bairro operário pobre, mas cujos olhos brilhavam com uma louca chama de ambição. Anseiava pela vida de luxos que nunca tivera. O Mateus, o meu ingênuo filho, apaixonou-se perdidamente por ela. No dia em que se casaram, por amor ao meu filho, para que ele se sentisse orgulhoso perante a família dela, tomei a pior decisão da minha vida. Vendi a minha padaria e a velha casa onde guardava tantas memórias do meu marido, juntei todas as minhas poupanças de reforma e comprei a mansão atual num bairro rico de Sintra. Enquanto tratávamos da papelada, o Mateus sussurrou-me: mãe, e se pusermos a casa em nosso nome? Estou a começar o negócio e, se tiver uma casa grande em meu nome, os sócios vão respeitar-me mais e o trabalho correrá melhor. De qualquer forma, depois será minha, e eu cuidarei de ti. Assenti. Assinei. Pensei ingenuamente que o que é da mãe, é do filho. Não sabia que essa assinatura era a sentença de prisão perpétua que estava a ditar a mim mesma. Desde o dia em que nos mudamos juntos, essa esplêndida mansão tornou-se um casulo sugador de sangue. O Mateus e a Camila não queriam trabalhar. Usavam a desculpa de que estavam a procurar oportunidades de investimento e a construir relações, mas na realidade dormiam até ao meio-dia. Todas as despesas da casa, desde a eletricidade para iluminar todo o jardim, a água para regar o relvado, até cada refeição gourmet caíram sobre os meus ombros. Eles viviam do dinheiro da renda de uns pequenos quiosques que eu tinha conseguido comprar nos meus dias de vendedor ambulante. Tornei-me a criada da casa que tinha construído com o meu suor e lágrimas. Ia ao mercado, cozinhava, limpava cada canto, enquanto a minha nora pintava as unhas e o meu filho se deitava a ver futebol. Era como uma vela consumir-se até ao fim, esgotando a minha cera para iluminar a vaidade deles. A chuva lá fora intensificou-se, tal como a indignação que crescia no meu peito. Lembrei-me daquele fatídico dia. O dia em que percebi a verdadeira natureza da minha nora. Nesse dia, a Camila entregou-me docemente uma pilha de papéis cheios de texto. Disse: mãe, assine aqui para me ajudar. É uma procuração para eu pagar o imposto municipal por si. A senhora já tem idade, é difícil andar por aí com este sol. Deixe-me tratar disso. Confiando na minha nora aparentemente dedicada, assinei sem a menor suspeita.
Uma semana depois, recebi uma notificação de alteração no meu saldo. Uma grande quantia de dinheiro da minha conta poupança tinha desaparecido. Corri para o banco, em pânico, e descobri que o papel do outro dia era uma procuração total para administrar a conta. A Camila tinha levantado o dinheiro, não para pagar impostos, mas para comprar uma mala de designer de edição limitada que desejava há muito tempo. Quando voltei a casa, a tremer, com o extrato bancário para confrontar, a Camila não mostrou qualquer remorso. Encolheu os ombros com indiferença e, enquanto experimentava a mala nova em frente ao espelho, disse: por que está tão estressada, mãe? O seu dinheiro vai ser nosso de qualquer forma. Qual é o problema se eu gastar um pouco adiantado? Não seja tão forreta, as pessoas vão rir-se de si. O Mateus estava lá sentado, quieto como uma estátua. Não defendeu a mãe nem com uma palavra. Apenas suspirou e disse-me para não fazer um escândalo que envergonhasse a família. Nesse momento, o meu coração já tinha começado a rachar, mas aguentei. Aguentei porque pensava que a família vinha em primeiro lugar. No entanto, a dor mais profunda, o golpe mortal que assassinou o meu amor maternal, chegou num dia chuvoso como este, no ano passado. Fiquei doente. Uma febre viral deitou-me abaixo, deixando-me acamada, com o corpo todo a doer como se milhares de formigas me mordessem. A minha garganta estava seca e a arder. Tentei levantar-me para chamar os meus filhos, esperando um copo de água morna ou um comprimido para a febre. A porta do quarto abriu-se com estrondo. A Camila entrou, mas sem remédios nem água nas mãos. Olhou para mim com olhos frios e afiados, cheios de suspeita e irritação. Que truque está a tentar agora? Disparou a Camila. A casa está uma desarrumação. A comida não está feita, os convidados estão quase a chegar e você está aí deitada. Não finja estar doente para evitar as tarefas domésticas. Conheço bem as velhas como a senhora. Assim que mexem um dedo, queixam-se de dores. Dito isto, bateu com a porta, deixando-me ali na escuridão e na febre abrasadora. Ouvi o bater dos seus saltos a descer as escadas, afastando-se. Nessa noite, tive de me arrastar para me levantar, tateando na escuridão para encontrar a torneira e beber água fria para sobreviver. Bebi aquela água gelada, sentindo que estava a engolir as minhas próprias lágrimas. O Mateus, o filho que uma vez prometera proteger-me a vida toda, estava ocupado nessa noite a levar a esposa a uma festa num bar. Sobrevivi a essa doença grave, mas uma parte da minha alma morreu. Tinha andado a enganar-me a mim mesma, agarrando-me à filosofia de que a família é tudo para justificar a fraqueza do meu filho e a crueldade da minha nora. Pensei que o meu sacrifício os faria mudar, mas não. O sacrifício mal empregue apenas alimenta a ganância e a ingratidão. Olhei para as minhas mãos agarradas ao volante. Mãos ásperas, calosas, cheias de cicatrizes de óleo e facas. Estas mãos tinham criado um lobo ingrato e um cordeiro cobarde. Esta noite, quando a Camila me expulsou da festa, quando Mateus acenou em concordância, o último muro de ilusão desmoronou-se. Já não havia família, apenas uma velha e 2 parasitas. Engatei a mudança e pisei o acelerador. A carrinha lançou-se para a frente, entrando pela noite adentro. A chuva continuava a rugir lá fora, mas dentro de mim outro fogo começava a acender-se. Um fogo que queimaria o passado ignorante para abrir caminho a um futuro em que esta Margarida viveria para si mesma. O sol mal despontava por trás dos pinheiros mansos, projetando seus pálidos raios dourados sobre a estrada nacional. Estacionei a minha velha carrinha em frente à agência bancária que acabara de abrir. Os meus olhos estavam inchados após uma longa noite sem dormir, mas a minha mente estava estranhamente clara. Entrei na zona das caixas, respirando fundo cheiro frio a notas e tinta. A jovem funcionária do banco olhou para mim com pena através do vidro, provavelmente pelo meu aspecto desgrenhado, mas não me importei. Pedi para levantar todo o dinheiro que restava na conta poupança conjunta, conta que, tolamente, tinha colocado também em nome do Mateus e da Camila, para a comodidade deles. Transfira tudo para esta nova conta pessoal em meu nome, imediatamente, disse com voz rouca, mas firme. Os números no ecrã do computador dançavam. Era o pouco dinheiro que me restava para a reforma, o último capital que tinha conseguido conservar depois de vender a minha casa e o meu negócio. Quando a funcionária me entregou o recibo confirmando o sucesso da transação, peguei na caneta e assinei com um traço decidido. A sensação da ponta da caneta roçar no papel fez-me sentir como se me tivessem tirado um peso de 1000 quilos de cima. Mas isso não foi tudo. Tirei o meu telemóvel e liguei para a linha de apoio do cartão de crédito. Bloqueei todos os cartões adicionais em nome de Mateus Garcia e Camila Rodrigues. Motivo: incapacidade de pagamento. Desliguei. Uma sensação de satisfação apoderou-se do meu coração. Pela primeira vez na vida, aprendi a ser implacável para me proteger. Sabia que, em apenas alguns momentos, o poderoso cartão negro na carteira do Mateus se transformaria num pedaço de plástico inútil.
Depois de sair do banco, conduzi diretamente para sul. O meu destino era a Quinta da Esperança, a herdade da Helena, a minha amiga de infância. Os 200 quilômetros de estrada com sol, vento e pó vermelho pareceram encurtar-se. Abri a janela do carro, deixando que o vento me batesse na cara, levando consigo o ambiente sombrio daquela mansão-prisão. Quando cheguei, a Helena já me esperava à porta da quinta com um sorriso radiante. Abraçou-me com força, o abraço firme e caloroso de uma velha amizade. A Helena não fez muitas perguntas. Viu a dor nos meus olhos enquanto me mostrava a cozinha em construção do seu restaurante tradicional, um projeto que ambicionava há muito tempo. A Helena pegou na minha mão, com a voz cheia de entusiasmo: Margarida, não preciso de um chefe com paredes cheias de diplomas, obrigado. Preciso de alguém que saiba pôr alma na comida. Alguém que entenda a amargura do vinho do Porto e o picante do piripiri como a própria vida. Tu serias a minha chefe principal. Olhei para a reluzente colher de pau que a Helena me oferecia. Era pesada e sólida. Quanto tempo tinha passado desde que segurei num utensílio de cozinha como dona, e não como criada? Assenti, com as lágrimas quase a brotar, mas eram lágrimas de esperança. Já não era a velha que limpava a casa, era a chefe principal. Depois de me instalar no meu quarto, na casa de hóspedes da quinta, sentei-me à beira da cama e tirei o telemóvel. Era hora de ver o espetáculo em casa. Abri a aplicação ligada à câmara de segurança da sala de estar da mansão. Como eu era titular da instalação e pagava a internet mensalmente, ainda tinha acesso sem que eles soubessem. No pequeno ecrã do telemóvel, a mansão parecia um campo de batalha: garrafas de vinho vazias a rolar pelo chão, balões vazios, restos de comida espalhados pelo caro sofá em pele. Eram 10 da manhã, o Mateus e a Camila saíram ensonados do quarto, com o cabelo desgrenhado e as caras inchadas pela ressaca da noite anterior. Olharam em volta, provavelmente à procura da minha figura familiar para ordenar que limpasse aquele desastre, ou simplesmente para pedir um copo de sumo de laranja para a ressaca. Mas não havia ninguém. A casa estava assustadoramente silenciosa. Vi o Mateus deixar-se cair numa cadeira e tirar o telemóvel. Certamente estava a reservar os voos para a Riviera Francesa, como tinha prometido aos amigos. Sustive a respiração, contando os segundos. 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, 4. O Mateus franziu as sobrancelhas, batendo no ecrã com o dedo. Depois, o seu rosto mudou. Deu um salto, tentando novamente. Continuava a não funcionar. Voltou-se para Camila e disse-lhe algo com uma expressão de total confusão. Podia imaginar a mensagem a vermelho brilhante no ecrã: transação recusada. Conta bloqueada. A Camila arrancou o telemóvel das mãos do marido com os olhos esbugalhados. Atirou-o para o sofá, procurou na sua mala o seu próprio cartão de crédito e marcou um número freneticamente. Certamente estava a ligar para o banco, apenas para receber a resposta fria de que o cartão tinha sido cancelado pelo titular principal. O pânico começou a apoderar-se dos dois parasitas. A Camila puxava os cabelos, apontava para o ar, gritando maldições que, embora sem som, eu sabia que eram palavras cruéis dirigidas a mim. Então, o telemóvel na minha mão começou a vibrar sem parar. Chamada a receber da tua querida nora Camila. Olhei para o nome a piscar no ecrã. Um leve sorriso desenhou-se nos meus lábios. Normalmente, teria corrido a atender, com medo que precisasse de algo urgente. Mas hoje, deixei tocar, uma chamada atrás de outra. Ligou Mateus, depois ligou a Camila outra vez. Começaram a perceber a verdade. O multibanco vivo tinha se ido embora. A criada gratuita tinha desaparecido. Não havia ninguém para limpar o campo de batalha, ninguém para preparar uma sopa para curar a ressaca e, mais importante, ninguém para pagar a luxuosa viagem à Riviera Francesa. Olhei para as duas figuras pequenas e patéticas que corriam de um lado para o outro na imagem da câmara. Uma estranha sensação de satisfação cresceu no meu coração. Carreguei no botão para desligar o telemóvel e atirei-o para o lado. Lá fora, pela janela, o sol do meio-dia brilhava intensamente sobre os campos maduros da quinta. Levantei-me e apertei o avental novo e impecável que a Helena me acabara de oferecer. O trabalho de uma chefe principal esperava-me. Uma nova vida esperava-me. Muita gente poderá culpar-me por ser cruel, mas eu pergunto-me, durante todos estes anos em que os protegi, foi amor ou foi um veneno que os deixou com um caráter deficiente? Se estivessem no meu lugar agora, o que escolheriam? Voltar atrás para os resgatar mais uma vez, ou cerrar os dentes e seguir em frente para lhes ensinar a sua primeira lição de vida? É errado ser uma mãe cruel para que um filho cresça? Por favor, digam-me honestamente o que pensam nos comentários abaixo, porque, neste momento, o meu coração também está muito confuso. Passou um mês, e o aroma rico do nosso guisado tradicional tornou-se a alma da Quinta da Esperança. De pé junto ao fogão da cozinha, eu mexia rapidamente o molho espesso.
O cheiro das especiarias intensas, o toque do vinho do Porto e os aromas que fervilhavam misturavam-se, criando uma sinfonia olfativa que fazia qualquer um parar. A notícia espalhou-se rapidamente e turistas de todas as partes, até críticos gastronômicos de Lisboa, conduziam até aqui só para provar a comida da Dona Margarida. Pela primeira vez na vida, já não era uma sombra silenciosa num canto da cozinha. Saía para a sala de jantar e fazia uma vénia perante os aplausos dos clientes. Redescobri o meu orgulho em cada prato que voltava limpo. No entanto, a paz não durou muito, e a tempestade chegou da forma mais desprezível que eu poderia imaginar. Naquela tarde, enquanto descansava a beber um copo de água fresca após o turno, a Helena entrou a correr na cozinha. O rosto dela estava pálido e as mãos tremiam enquanto me mostrava um tablet. Margarida, tens de ver isto agora. Aqueles miúdos enlouqueceram. Franzi a testa e peguei no tablet. No ecrã, havia um vídeo em direto, e o número de espectadores aumentava vertiginosamente, chegando aos milhares. O que me atingiu em cheio foi o rosto da Camila. Quase não reconhecia a minha nora aristocrática. A Camila do vídeo já não tinha sua aparência habitual, cuidada e glamourosa. O cabelo estava desgrenhado, o rosto pálido e sem maquilhagem, e tinha olheiras fundas, como se tivesse chorado durante várias noites. A Camila estava sentada no chão desarrumado da mansão, a abraçar os joelhos, com a voz embargada pelos soluços. Por favor, ajudem-nos todos, chorava Camila, com lágrimas a escorrer pelo rosto. Estamos encurralados. A minha sogra, a Margarida, de quem cuidamos com todo o nosso coração, abandonou-nos. O meu coração encolheu-se. Que tipo de jogo estava a Camila a jogar? Ela limpou as lágrimas e continuou com a sua história inventada e descarada. Quando meu marido e eu caímos doentes na cama, ela abandonou-nos sem se importar com os laços de sangue. Levou todas as poupanças da família, deixando os filhos a morrer à fome nesta casa. E, pior ainda, foi-se embora para seguir um velho amante numa quinta nos arredores. O sangue ferveu-me nas veias. Como ousava manchar a minha honra, distorcer a minha pura amizade com a Helena para transformar num caso sórdido para alimentar a curiosidade das pessoas. Mas o pior ainda estava para vir. A Camila respirou fundo e a sua voz passou dos soluços ao ressentimento. Sabem por que ela é tão famosa nesse restaurante? Porque roubou. Roubou o livro de receitas da minha família. É a receita do molho tradicional que a minha avó me passou, o único legado que eu planeava usar para começar um negócio e sustentar a minha família, e a minha sogra tirou-mo sem piedade, levando-o para outro lugar para lucrar à custa do suor e das lágrimas da sua nora. Fiquei tão chocada que o copo de água me caiu das mãos. O vidro desfez em 1000 pedaços no chão de tijoleira, mas nem ouvi o som. Os meus ouvidos zumbiam com aquelas mentiras vis. A Camila sabia cozinhar? Ela nem sequer distinguia salsa de coentros. Nunca tinha passado mais de 5 minutos na cozinha, exceto para ir buscar gelo para as suas bebidas. E agora atrevia-se descaradamente a reivindicar a receita do molho que eu tinha passado toda a vida a aperfeiçoar como herança da família dela? Não podia ser. Como se atreve, murmurei, a tremer de raiva. Nesse exato momento, o Mateus apareceu no enquadramento. O meu filho aproximou-se e sentou-se ao lado da esposa, de cabeça baixa, parecendo um pecador arrependido. A Camila virou-se para o marido e perguntou-lhe em voz alta, para que o público a ouvisse: diz, Mateus. Diz a toda a gente se é verdade. Sustive a respiração, a olhar para o meu filho. Um último e frágil raio de esperança piscou. Só precisava que ele dissesse uma palavra justa. Mas o Mateus levantou a vista e olhou diretamente para a câmara. Os seus olhos estavam sem vida, vazios. Disse, com uma voz monótona, como uma máquina programada: sim, é verdade. A minha mãe ultimamente não tem estado bem. Tem delírios, muitas vezes reclama as coisas de outras pessoas como se fossem suas. Esse livro de receitas é, de facto, da família da minha esposa. Sinto muita vergonha das atitudes da minha mãe. Mãe, se estás a ver isto, por favor, devolve-nos o livro. Devolve-nos o dinheiro, para podermos viver. O mundo ruiu debaixo dos meus pés. Agarrei-me à borda da mesa. As minhas unhas cravaram-se na minha própria pele, doendo intensamente. O filho a quem eu dera à luz, o filho pelo qual tinha vendido a minha casa e o meu negócio para lhe dar uma vida confortável, unia-se agora à esposa para apunhalar a própria mãe nas costas. Não só me roubou o dinheiro, como também queria roubar a minha honra, a minha dignidade e a profissão que os tinha alimentado durante tantos anos. Por baixo do vídeo, milhares de comentários maliciosos começavam a surgir ininterruptamente: sogra malvada, boicotem esse restaurante, ladra de propriedade intelectual. Devolve a receita a essa pobre rapariga. Observei aquelas palavras cruéis deslizarem pelo ecrã como setas envenenadas.
A Camila e o Mateus não queriam apenas dinheiro, queriam destruir-me por completo. Sabiam que a minha arte culinária era o meu único orgulho, a minha razão de viver, e estavam determinados a roubá-la ou a afogá-la na lama das suas mentiras. Fechei o tablet e atirei-o para cima da mesa. O meu peito subia e descia violentamente, a respiração ficou presa na garganta. A Helena estava a meu lado, pondo uma mão tranquilizadora no meu ombro, mas eu neguei com a cabeça. O descaramento da Camila tinha atingido um nível que uma pessoa honesta como eu não conseguiria imaginar, e a baixeza do Mateus tinha batido no fundo. O poder dos rumores foi mais devastador do que um furacão de categoria 10 a varrer aquela pequena vila. Da noite para o dia, o vídeo de choro falso da Camila tornou-se viral, infiltrando-se em cada canto, desde as elegantes cafetarias até as bancas do mercado local. As redes sociais, que outrora pensava serem apenas um passatempo para os jovens, tinham se tornado num tribunal público onde milhares de juízes invisíveis estavam prontos para condenar à morte a honra de uma pessoa que nunca tinham conhecido. O website do restaurante da Quinta da Esperança foi abaixo por completo. O correio de voz encheu-se de insultos e ameaças. As críticas de uma estrela surgiram tão densamente como cogumelos depois da chuva, afogando todo o trabalho árduo que a Helena e eu tínhamos tido. Nessa manhã, tentei manter a calma e levei o meu cesto ao mercado municipal de Sintra para comprar ingredientes, como de costume. Disse a mim mesma que uma consciência tranquila não teme acusações, mas enganei-me. O mundo exterior tinha mudado e a forma como as pessoas olhavam para mim também estava diferente. Bom dia, Senhor Pedro. Dá-me 10 quilos de pá de porco, por favor, disse eu, tentando forçar um sorriso. O Senhor Pedro, que estava a afiar uma faca, levantou a vista ao ouvir a minha voz. O seu olhar já não era tão caloroso e amigável como sempre, mas sim frio e cheio de desdém. Deixou cair a faca com força sobre a tábua de corte. O som do metal contra a madeira foi estridente. Não há carne para a senhora, disse bruscamente, sem olhar para minha cara. Por quê, senhor? Vejo que o balcão ainda está cheio de carne fresca, perguntei, surpreendida. O senhor Pedro fuzilou-me com o olhar. Apontou para a entrada do mercado e a sua voz retumbou, fazendo com que todos à nossa volta se virassem. Guardo esta carne para gente decente. Não havendo alguém que rouba a propriedade intelectual aos próprios filhos, vá-se embora. Não me obrigue a ser mal educado. Ninguém neste mercado quer ter nada a ver com uma sogra tão malvada como a senhora. Os sussurros surgiram de todo lado. As donas de casa cochichavam, a apontar para mim. Alguém cuspiu no chão, mesmo aos meus pés. É verdade o que dizem, as aparências iludem tão velha e tão gananciosa, ouvi. Pobre Nora, tão bonita e simpática, e calhou-lhe uma sogra monstruosa. Aquelas palavras eram como agulhas a cravar-se na minha pele, afiadas e dolorosas. Baixei a cabeça, apertei o meu chale e saí rapidamente do mercado, como um criminoso a fugir. Senti um nó no peito. A indignação subia-me pela garganta. Não roubei nada. Não fiz nada de mal. Por que acreditaram naquelas mentiras sem me darem a oportunidade de me explicar? Conduzi de volta à quinta, esperando encontrar um pouco de paz na cozinha. Mas ao chegar à porta da Quinta da Esperança, a cena que vi fez os meus joelhos fraquejarem. A bela porta de carvalho da quinta estava manchada com tinta vermelha, parecida com sangue. Um forte cheiro a ovos podres flutuava no ar sob o sol do meio-dia. Algum grupo de vândalos, em nome da justiça da internet, tinha vindo descarregar a sua raiva cega. No muro de pedra calcária branca, um grafite em tinta preta atingiu-me em cheio: devolve a receita ou morre. Fiquei gelada. O cesto caiu-me das mãos. A Helena saiu a correr da casa, a tentar limpar as manchas com uma mangueira de água. As lágrimas corriam-lhe pelo rosto. Margarida, chamou a Helena, com a voz embargada. Desculpa, desculpa, Helena, gaguejei, invadida pela culpa. É minha culpa. Trouxe-te este desastre. Arruinei o teu restaurante. Dentro de casa, o telefone fixo tocava sem parar. Mas não eram reservas. Os clientes ligavam para cancelar em massa. Os grupos de turistas que outrora estavam ansiosos por provar o meu prato, agora viravam-me as costas, assustados e acreditando na história inventada. O restaurante, que nem sequer tinha aberto oficialmente, estava à beira do encerramento permanente. O telemóvel no meu bolso vibrou. O ecrã mostrava um nome familiar: Mateus. Olhei para o ecrã, a hesitar durante muito tempo. Talvez o meu filho ligasse para pedir desculpa. Talvez a sua consciência tivesse despertado depois de ver que as coisas tinham ido demasiado longe. Com a última réstiá de esperança maternal que me restava, atendi a tremer. Olá, Mateus filho? A minha voz quebrou-se.
Houve silêncio do outro lado da linha por alguns segundos. Depois, a voz do Mateus soou fria, distante, sem emoção. Já não era a voz do filho que outrora me abraçara e me fizera promessas, mas a de um negociador implacável. Estás a ver as consequências agora, mãe? A pergunta curta foi como uma martelada direta no meu coração. Nem uma palavra de cumprimento, nem um pingo de preocupação ao saber que a sua mãe estava a ser atacada por toda a sociedade. Apenas regozijo e ameaça. Do que estás a falar, Mateus? As pessoas estão a atirar tinta e ovos à casa. Como é que podes? É o preço que tens a pagar, interrompeu Mateus, com uma voz astuta e afiada. Se queres paz, se não queres que a tua amiga Helena se arruíne, então ouve com atenção, volta para casa imediatamente. Entrega o livro de receitas original a Camila, transfere a propriedade desse restaurante para minha esposa e, o mais importante, tens de fazer um direto a pedir-nos perdão publicamente, admitindo que estás senil, e que nos caluniaste. Fiquei tão chocada que mal conseguia respirar. Tive de me agarrar à coluna do portão para não cair. Queres que eu transfira o restaurante? Mateus, do que estás a falar? Este restaurante é da tua tia Helena, eu sou só uma funcionária. Como pode ser tão ganancioso? Não finjas mais, mãe, rosnou Mateus. Eu sei que tens uma cota nisso. A Camila tem razão, tens estado a esconder os teus próprios bens. Se não fizeres o que te digo, vamos processar-te com a evidência do vídeo indireto e o apoio da comunidade online. Quem achas que vai ganhar? Queres ir para a prisão na tua idade? Tu. Ele desligou. Deixei cair o braço. O telemóvel estatelou-se no chão, coberto de cascas de ovos partidas. Destruída. Completamente destruída, não tinha medo de perder dinheiro. O dinheiro para mim, agora, era trivial. Também não tinha medo dos insultos das pessoas, eram estranhos, não percebiam a situação. Mas esta dor de ser traída pelo meu próprio filho, a quem dei à luz e criei durante tantos anos, que agora se virava para me morder, era mais terrível que qualquer tortura. O Mateus já não era apenas um filho fraco que obedecia à mulher. Tinha se tornado num cúmplice. Tinha pegado voluntariamente na faca para apunhalar a própria mãe pelas costas. Para benefício próprio, estava disposto a espezinhar a honra e a vida da sua mãe só para satisfazer a Camila e obter dinheiro. Sentei-me no chão, mesmo à porta da quinta, no meio de uma poça de tinta vermelha que parecia sangue fresco. O mundo andava à roda. Senti que caía num abismo sem fundo, onde não havia luz nem som. Apenas uma solidão gelada que me envolvia. Nesse abismo, a imagem do inocente menino Mateus piscava e desvanecia-se, dando lugar ao rosto frio e implacável do homem que acabara de ligar para extorquir a própria mãe. Mãe, vou proteger-te a vida toda. A promessa de outrora ressoava nos meus ouvidos como uma amarga maldição. Abracei o meu peito, que doía a cada batimento, e as lágrimas brotaram quentes e salgadas. Tinha realmente perdido meu filho. Desta vez não para um acidente ou uma doença, mas para a ganância e depravação humana. Alguma vez experimentaram a sensação de que o vosso próprio filho, a quem deram à luz, amamentaram e criaram todos os dias, se coloque do lado de outra pessoa para vos apunhalar pelas costas só por causa de dinheiro? Pergunto-me onde errei na educação do meu filho para merecer este castigo amargo. Nesta situação desesperada, quando todo mundo vira as costas e acredita nestas mentiras, se fossem eu, o que fariam? Desistir, aceitar, pedir desculpa em troca de uma velhice tranquila, ou morrer? Ou levantar-se e lutar até ao fim, sabendo que isso destruiria a família de vez? Preciso mesmo de um conselho e de um pouco de conforto vosso agora nos comentários. Eu continuava sentada, atordoada, nos degraus frios de pedra, a olhar fixamente para as manchas de tinta vermelha. O vento da tarde soprava, trazendo o cheiro acre dos ovos podres misturado com o cheiro à terra úmida após a chuva, criando uma atmosfera sufocante. Na minha mente só restava um pensamento: desistir. Desistir. Não podia permitir que a Helena, a melhor amiga da minha vida, fosse arrastada para esta lama por mais tempo. A carreira de toda a vida dela estava à beira do abismo só por me ter acolhido. Talvez o Mateus tivesse razão. Deveria voltar, entregar tudo e aceitar o papel de uma velha senil e gananciosa em troca da paz para os que me rodeiam. Margarida, acho que devias entrar para beber um chá quente. A Helena tocou-me suavemente no ombro. A sua voz ainda tremia, mas estava cheia de preocupação. Abanei a cabeça, prestes a abrir a boca para me despedir, quando um carro preto e brilhante entrou lentamente pelo portão da quinta, passando com cuidado sobre as manchas de tinta. A porta do carro abriu-se e um homem mais velho saiu. Vestia um fato de linho bege impecável e trazia uma pasta de cabedal castanha gasta. A sua aparência emanava dignidade e experiência. Apertei os olhos.
Aquele rosto havia algo de muito familiar nele. Boa tarde, Dona Margarida, disse o homem com uma voz quente e grave, fazendo uma vénia à maneira da velha nobreza. Há quanto tempo não a vejo? Lembra-se de mim? Sou Xavier, um amigo do seu marido Antônio. As memórias voltaram de rompante. Xavier. Sim, era advogado. O amigo chegado que costumava beber vinho do Porto com o meu marido e discutir os assuntos do mundo nas tardes de domingo, há 30 anos. Desde que o Antônio falecera, tínhamos perdido o contacto, mas eu ainda me lembrava dele como um homem de honra. Senhor Xavier? O que faz aqui neste momento? A minha casa está a passar por um mau momento, hesitei, apontando para o desastre atrás de mim. O Senhor Xavier sorriu, um sorriso amável mas com um olhar incrivelmente perspicaz. Aproximou-se, sentou-se sem cerimônias na cadeira de madeira do alpendre e colocou a sua pasta de cabedal sobre a mesa. Vim porque o Antônio me pediu. Ou melhor, por causa de uma promessa de há 30 anos. A Helena e eu olhámo-nos, perplexas. O Xavier abriu lentamente a fechadura da sua pasta, tirou uma pasta amarelada cuidadosamente conservada numa capa de plástico, e retirou um papel com o selo vermelho do Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Colocou-o solenemente à minha frente. Veja isto. É o certificado de registro de marca e de patente da receita original da Dona Margarida. O Antônio registrou-o em segredo logo após ter provado a sua primeira versão perfeita do molho. Peguei no papel, a tremer. As palavras titular Margarida Garcia e autora Margarida Garcia apareciam claramente. A data no selo era de há 30 anos, quando a Camila nem sequer tinha nascido. O Antônio dizia-me sempre que as suas mãos eram um tesouro, disse o Senhor Xavier com a voz cheia de emoção. Temida que um dia, quando ele já não estivesse cá, alguém se aproveitasse da sua bondade para lhe roubar a obra da sua vida. Ele via muito além do que nós imaginávamos. Guardei este original no cofre do meu escritório durante todos estes anos, esperando o dia em que precisasse de vir a público. As lágrimas brotaram-me dos olhos, caindo sobre o papel amarelado. Ai, Antônio, meu amor. Mesmo tendo partido, continuas aqui a proteger-me em silêncio, à tua maneira. Com este papel, todas as calúnias da Camila sobre ter-lhe roubado a receita familiar transformar-se-iam numa piada perante a lei. Mas as surpresas não ficaram por aqui. A Helena, que tinha estado a observar em silêncio, de repente agarrou no meu telemóvel que estava sobre a mesa. Mexeu-lhe rapidamente, abrindo a aplicação de gestão das câmaras de segurança que eu tinha negligenciado desde manhã devido à minha angústia. Margarida, Senhor Xavier, esperem um momento, disse a Helena apressadamente. Acabei de me lembrar de uma coisa. Se aqueles vândalos sabiam como chegar aqui para tirar tinta, alguém teve de os guiar, e essa pessoa não pode ser outra senão ela. A Helena recuou a gravação de vídeo guardada na nuvem desde a manhã anterior. Parou num frame e ampliou. Bingo! Vejam isto. O Senhor Xavier e eu debruçámo-nos para ver o pequeno ecrã. A imagem não era muito nítida, mas o suficiente para reconhecer cada rosto. Na luxuosa sala da mansão, a Camila estava de pé, de braços cruzados, em frente a 3 homens tatuados os mesmos que tinham a mesma constituição física que o grupo que acabara de atacar a quinta. A Camila tirou um maço de notas da mala e atirou-o para cima da mesa. Falava enquanto fazia gestos com as mãos, o seu rosto revelava uma crueldade evidente. O líder acenou, sorriu com desdém e pegou no dinheiro. Esta é uma prova irrefutável de conspiração para danificar propriedade e de assédio, disse o Senhor Xavier, apertando os olhos. A sua voz tornou-se a de um advogado experiente. Com este certificado de direitos de autor e com este vídeo, não só ganharemos o caso civil, como também podemos mandar a sua querida nora para a prisão imediatamente. Uma corrente elétrica percorreu as minhas costas. A desespero e a indignação de antes desapareceram, substituídos por uma energia poderosa que fervia nas minhas veias. Já não era uma velha fraca e solitária. Tinha o Antônio a proteger-me do passado, a Helena a meu lado no presente, e o Senhor Xavier a segurar a balança da justiça legal. Limpei as lágrimas. Desta vez não chorava de tristeza. Os meus olhos ardiam enquanto olhava diretamente para o Senhor Xavier. Não, Senhor Xavier. Processá-la em silêncio e mandá-la para a prisão, é demasiado fácil. Ela usou as redes sociais para destruir a minha honra em frente a milhares de pessoas e eu devo recuperar a minha honra nesse exato local. O que quer dizer? Perguntou a Helena, de olhos muito abertos. Levantei-me, ajeitei a blusa e respirei fundo o ar, que parecia agora menos sufocante. A Camila disse que roubei a receita porque sou velha, senil e não sei cozinhar, certo? Autoproclamou-se herdeira daquele prato. Pois bem, deixemos que o público julgue por si mesmo quem é a verdadeira mestre. Voltei-me para o Senhor Xavier, a voz clara e decidida Senhor Xavier,
quero pedir-lhe que redija um desafio. Desafio a Camila para um duelo de culinária ao vivo comigo, no Festival Gastronômico de Sintra, este fim de semana. Uma competição pública perante os olhos de toda a vila e dos especialistas culinários. O senhor Xavier arqueou uma sobrancelha e depois sorriu com aprovação. Uma jogada audaz. Quer derrotá-la no seu próprio terreno, para que ela admita a derrota perante todo mundo. Exatamente. Se eu perder, entrego-lhe todos os meus bens e a receilei, e assumirei toda a culpa. Mas se eu ganhar, ela tem de admitir a mentira e devolver-me o meu bom nome imediatamente. O senhor Xavier redigiu a carta de desafio e enviou-a diretamente para o e-mail do Mateus, publicando-a também no site do seu escritório de advogados, identificando o casal. Apenas 15 minutos depois, o meu telemóvel tocou. Era uma notificação das redes sociais. A Camila tinha partilhado a publicação do desafio, acompanhada de um estado cheio de arrogância e desdém. A velha senil quer jogar a grande? De acordo, farei-lhe à vontade, sogrinha. Vamos lá ver se com essas mãos a tremer a senhora consegue sequer segurar numa frigideira. Vemo-nos na praça para lhe dar uma última lição sobre conhecer os seus limites. Li a mensagem. Um sorriso frio desenhou-se nos meus lábios. A Camila tinha caído na armadilha. A sua arrogância e ignorância tinham-na cegado. Pensava que eu estava destruída, que era velha e fraca. Acreditava que, com a ajuda de um auricular e de assistentes a ditarem-lhe os passos à distância, poderia enganar toda a gente. Mas esqueceu-se de uma coisa: cozinhar não é memorizar. Cozinhar é a arte do coração e das mãos, algo que uma impostora como ela nunca poderia ter. O dia do confronto chegou. A praça principal, o coração de Sintra, estava a ferver, tanto literal como figurativamente. Era apenas meio da tarde e milhares de pessoas já se aglomeravam no espaço em frente ao Palácio Nacional. Não tinham vindo apenas para ver um concurso de culinária normal, mas sim para testemunhar o desfecho do escândalo familiar que tinha abalado a vila durante toda a semana. Fiquei do meu lado esquerdo da área de competição, ajustando os laços do meu velho e desbotado avental. Era o avental que tinha usado durante os últimos 30 anos, com cada fibra impregnada pelo cheiro do fumo e do suor do trabalho. Para mim, era mais valioso do que qualquer roupa de designer. Respirei fundo, sentindo a emoção a percorrer-me as veias. Mas as minhas mãos estavam completamente firmes. Do lado oposto, a Camila subiu ao palco como uma estrela de cinema na passadeira vermelha. A minha nora luzia esplêndida hoje, com uma jaleca de chefe feita à medida, ajustada ao corpo, impecavelmente branca. O cabelo estava penteado com caracóis elaborados, o rosto muito maquilhado. Acenou à multidão com a mão, um sorriso radiante permanentemente nos lábios. Mas eu podia ver claramente a tensão nos seus olhos. E vi mais alguma coisa sob o cabelo que caía deliberadamente sobre uma orelha, uma luz LED azul piscava continuamente. Um minúsculo auricular. Sorri com desdém. Efetivamente, a princesa não se atrevia a ir para a batalha de mãos vazias. Certamente em algum canto oculto, ou mesmo entre a multidão, uma equipa de assistentes estava pronta para lhe ditar cada passo. O apito de início soou estridentemente, quebrando o burburinho. Comecem. Imediatamente voltei-me para minha estação de trabalho, deixando todo o ruído para trás. Perante mim, estava apenas o mundo dos sabores. Com a mão esquerda segurava o tacho, com a direita peguei num punhado de ingredientes e especiarias e deitei-os. O chiar soou alegremente. Agitei o tacho uniformemente, sentindo o calor certo para despertar os olhos sem os queimar. Seguiram-se a cebola, o alho, os tomates. Todos os meus movimentos eram fluidos, rítmicos, como uma dança praticada a vida toda. Não precisava de medir, porque a balança mais precisa estava na sensibilidade das minhas mãos e no coração de uma mãe. Um aroma rico e sedutor começou a emanar do meu tacho, flutuando em direção ao público, fazendo com que os estômagos esfomeados começassem a roncar. Os jurados assentiram, de olhos fixos em cada um dos meus movimentos, com admiração. Pelo contrário, do outro lado do campo de batalha, havia um caos desajeitadamente dissimulado. Apesar de ter alguém a ditar-lhe as coisas ao ouvido, a Camila estava tão trapalhona como uma galinha num campo de trigo. Segurava a faca para cortar os legumes com mãos a tremer, cortando pedaços grandes e pequenos de forma irregular. Quando o azeite na frigideira começou a fumegar, entrou em pânico e deitou a taça toda das especiarias, provocando chamas altas. Gritou, recuou e quase caiu. Baixa o lume. Baixa o lume. Supus que era isso que o seu assistente lhe gritava ao ouvido, porque havia a girar freneticamente o botão do fogão. O suor começava a escorrer pela espessa maquilhagem da sua cara. O público começou a murmurar. Os conhecedores de comida em Sintra não se deixam enganar facilmente. Viram a falta de profissionalismo e a falsidade em cada um dos movimentos da Camila.
O cheiro a queimado do alho cozido demais começou a elevar-se do lado dela, dominando até o seu perfume caro. A Camila estava a perder a compostura, ajustando constantemente o auricular e murmurando maldições. O seu molho estava a transformar-se numa massa escura, grumosa e amarga. O tempo estava a esgotar-se enquanto eu terminava o meu último passo. De repente, soou nos altifalantes: por favor, parem. Parem imediatamente. Todos ficaram atônitos. O Sr. Xavier subiu ao palco com um microfone numa mão e uma pasta na outra. Fez sinal ao técnico do ecrã gigante lá atrás. Senhoras e senhores, disse o Sr. Xavier em voz alta, com a sua voz autoritária a abafar o ruído. Este concurso não precisa de continuar, porque temos um ingrediente secreto que devemos anunciar agora mesmo. No ecrã gigante LED a meio da praça apareceu claramente a imagem de um documento velho e amarelado. O selo vermelho do Instituto da Propriedade Intelectual, a data de registro de há 30 anos e o nome do autor Margarida Garcia. Esta é a prova dos direitos de autor da receita que a senhora Margarida está a cozinhar. Foi registrada quando a menina Camila aqui presente nem sequer tinha nascido. E, no entanto, atreve-se a acusar a sogra de roubar a receita familiar da sua linhagem. Toda a praça soltou uma exclamação de espanto. As vaias começaram a dirigir-se a Camila. Ela ficou gelada, com o rosto sem uma gota de sangue. A colher caiu-lhe das mãos com estrondo, mas o Sr. Xavier não tinha terminado. E este é o verdadeiro rosto da pobre vítima em quem vocês acreditaram. O ecrã mudou. Apareceu o vídeo da câmara de segurança. Claramente, via-se a Camila entregar dinheiro ao grupo de vândalos tatuados, com a mão a gesticular ordens numa expressão feroz. A verdade ficou exposta. A multidão rugiu de indignação. Mentirosa, caluniadora, fora daqui. Garrafas de água vazias e tomates podres começaram a voar para o palco. A Camila entrou em pânico total, olhando à volta em busca de uma saída, mas por todo lado havia olhares de desprezo. Olhou para o público, onde o Mateus estava encolhido. Na sua loucura e humilhação, a Camila esqueceu-se que o microfone de lapela ainda estava ligado. Correu para a beira do palco, apontou diretamente para o marido e gritou. O seu grito dilacerante, amplificado pelo sistema de som, ressoou por toda a vila inútil. Por tua causa estou aqui a fazer figura de parva. Por que não obrigaste a velha a assinar os papéis mais cedo? Essa frase foi um suicídio, acabando oficialmente com o último pingo de honra que restava ao casal. Toda a praça ficou em silêncio por um segundo e depois estalou como um enxame de abelhas. A verdade era demasiado óbvia. Não havia nenhuma sogra malvada, apenas uma ganância sem fundo e uma crueldade filial. O Mateus estava de pé, debaixo do palco, de cabeça baixa, com os ombros a tremer. Não se sabia se era por medo ou vergonha. Não se atrevia a levantar os olhos para olhar para ninguém, muito menos para a mãe que estava de pé e imponente na plataforma superior. Fiquei ali, segurando o tacho com o aroma no ar. Olhei para minha nora a tremer, despenteada, a máscara de maquilhagem manchada por lágrimas e suor. Não senti satisfação. Senti apenas pena. Uma farsa construída na mentira que, finalmente, teve de descer o pano na humilhação. Deveria ter sido o momento mais gratificante para mim, enquanto vencedora. Deveria ter sorrido com orgulho. Mas quando vi a Camila gritar e insultar o Mateus, e vi o meu filho de pé, humilhado, de cabeça baixa perante centenas de pessoas, senti um sabor amargo no coração. A verdade fora revelada. Fizera-se justiça. Mas o preço foi o colapso total da honra de uma família. Na vossa opinião, o ato de expor os meus filhos a este ponto, como acabei de fazer, é um castigo merecido ou é demasiado cruel? Partilhem os vossos pontos de vista nos comentários, para que eu saiba que tomei a decisão certa. O vento tinha mudado em Sintra. A tempestade midiática que a Camila desatara com tanta arrogância voltara-se agora contra ela, convertendo-se num tornado que arrasou com tudo que o casal tinha. Se antes era eu quem tinha de baixar a cabeça na rua devido aos sussurros, agora eram o Mateus e a Camila que tinham de se esconder como ratos com medo da luz. Todas as manhãs no mercado, os vendedores já não me afugentavam. Pelo contrário, a senhora Rosa, da fruta, ou o senhor Pedro, o talhante, que antes me tinham repreendido duramente, agora cumprimentavam-me com entusiasmo, pondo-me as laranjas mais frescas na mão como pedido de desculpa. E foi através deles que ouvi as notícias sobre o colapso daquela pequena família na grande mansão. Dona Margarida, sussurrou a senhora Rosa, olhando à volta, ontem vi uns tipos corpulentos e tatuados a bater à porta da casa do seu filho. Estavam a cobrar uma dívida de forma muito agressiva, a gritar para a vizinhança toda. Dize que a sua querida nora pediu um empréstimo com juros altíssimos para ir às compras, e agora que não podem pagar, vieram cobrar. Ouvi com o coração pesado.
Sabia que este dia chegaria, mas não esperava que fosse tão rápido e brutal. Sem o meu apoio financeiro, sem o meu cartão de crédito para sustentar os hábitos de despesa extravagantes da Camila, eles foram levados ao limite. O clímax da tragédia chegou numa tarde sombria de sexta-feira. Passei na minha carrinha pela antiga mansão, o lugar que outrora recolhera tanto do meu suor e das minhas lágrimas. O imponente portão de ferro estava agora selado com fitas amarelas do banco. Uma tabuleta que dizia propriedade penhorada estava pendurada, de forma fria. Afinal, o Mateus não só era fraco, como também um grande mentiroso. Para satisfazer a mulher com viagens de luxo e artigos de marca, tinha hipotecado a casa em segredo ao banco há muito tempo, sem que eu soubesse. Agora, sem conseguirem pagar os juros, o banco tinha intervindo. O castelo de que tanto se orgulhavam, a fachada de classe alta que tinham construído com tanto esmero, era na realidade um castelo de areia. Com apenas uma onda de verdade, tudo se desvaneceu no nada. Estacionei à distância, observando os funcionários do banco a retirar os móveis, o sofá de pele italiano, o televisor de ecrã plano, tudo foi carregado num caminhão como se fosse lixo. Senti uma pontada de dor, não pelos bens materiais, mas pela teimosia do meu filho. Eles tinham tudo, um lar estável, uma mãe dedicada, mas destruíram o seu próprio prato de comida com as suas próprias mãos. Naquela noite voltou a chover, uma chuva miudinha e persistente, igual à da noite em que saí de casa, há mais de um mês. Mas desta vez, eram eles que se iam embora. Pela câmara de segurança de um vizinho, vi um táxi decrépito a parar na porta das traseiras da mansão. O Mateus e a Camila saíram em silêncio. Fim das roupas glamorosas. Fim das malas de designer. Traziam apenas 2 sacos de viagem volumosos, com um ar apressado e medroso, como ladrões. A Camila cobriu a cabeça com um lenço, tentando ocultar o rosto abatido. O Mateus encolheu-se no seu casaco fino, olhando para trás, para casa, uma última vez, com um olhar desesperado. Nenhum vizinho saiu para se despedir, todas as luzes estavam apagadas. Nem uma palavra de adeus. A comunidade tinha-os rejeitado. Os amigos da alta sociedade da Camila evaporaram-se assim que souberam da sua bancarrota. Fiquei sentada no meu quarto na quinta, a olhar para a chuva pela janela, com as lágrimas quase a cair. Satisfação? Sim, fizera-se alguma justiça, o que me deixava aliviada. Mas, no fundo do coração de uma mãe, a dor persistia. O meu filho. O filho que outrora foi um tesouro, agora tinha de abandonar a sua cidade em desgraça. Ele tinha caído, e essa queda foi mais dolorosa do que qualquer castigo que eu lhe tivesse dado, mas não corri para os deter. Não liguei para lhes dar dinheiro como em tantas outras vezes. Percebi que esta era uma lição que a vida obrigava o Mateus a aprender. Se eu estendesse a mão para o ajudar, ele seria sempre uma criança grande com falhas de caráter. Deixei que o vento e a chuva lhe ensinassem o valor da casa que outrora desprezara. Uma semana depois, foi lido o veredicto do tribunal no caso de difamação. Com as provas irrefutáveis que o Sr. Xavier recolhera, ganhei o caso de forma absoluta. A Camila e o Mateus, embora ausentes, foram condenados a pagar uma enorme quantia em indenização por danos à minha honra. O dinheiro foi obtido da venda dos bens que lhes restavam antes do banco os penhorar. Ao segurar no cheque de indenização, senti que era incrivelmente pesado. Era o dinheiro ganho num julgamento contra o meu próprio filho e a minha nora. Tinha o sabor amargo dos laços familiares quebrados, não queria usar aquele dinheiro para comprar nada para mim. Queria limpá-lo, transformar esta tristeza numa alegria para outros. Decidi abrir uma cantina comunitária na vila de Sintra. No dia da inauguração, não houve faixas nem discursos ostensivos. Apenas o aroma da sopa quente e do pão fresco. Fiquei atrás do balcão, a servir conchas generosas de sopa a pessoas sem abrigo e a idosos solitários que não tinham quem os ajudasse. Obrigado, Dona Margarida, que Deus abençoe, disse uma velha frágil, agarrando-me a mão, com os olhos embaciados e cheios de lágrimas. Coma, vozinha, coma enquanto está quente, sorri, sentindo o calor da sua mão fina passar para a minha. Ao ver os sorrisos desdentados, ao ouvir o som das pessoas a sorver a sopa, o meu coração, de repente, sentiu-se estranhamente em paz. Apercebi-me de que a felicidade não reside em possuir uma grande mansão ou em ser servida como uma rainha. A felicidade reside em dar. Eu tinha perdido uma pequena família cheia de intrigas, mas tinha encontrado uma família muito maior na sociedade. Ali, eu não era uma criada nem um multibanco. Era Margarida, aquela que cozinhava com o sabor do amor. E naquele fumo quente, senti que a minha alma começava a sarar, deixando para trás as ruínas do castelo de areia que se tinha desmoronado. As árvores já começavam a florir nas ruas empedradas de Sintra, anunciando a chegada de mais uma primavera.
Tinha passado um ano inteiro desde que a tempestade familiar arrasara a minha vida. Um ano. Um período não muito longo na vida de uma pessoa, mas o suficiente para curar feridas que pareciam nunca mais fechar. A minha vida já não girava em torno das quatro paredes estreitas de uma cozinha e das mesquinizes alheias. Estava cheia de luz e música. 1, 2, 13 roda, Margarida. A voz rítmica do instrutor de dança ressoava no salão todos os domingos à tarde. Eu, com um vestido florido e colorido, movia-me com graciosidade ao som de danças de salão tradicionais. A minha mão descansava ligeiramente sobre o ombro do Sr. Xavier, enquanto a Helena me agarrava a outra mão quando trocávamos de par. A música melodiosa e os risos alegres dos velhos amigos misturavam-se no ar. Nunca pensei que saberia dançar. Antes, estes pés só sabiam correr para o mercado, correr à volta do fogão, mas agora sabiam deslizar pelo soalho, com leveza e graça. Deus abençoe, brincava muitas vezes o Sr. Xavier comigo. Dança tão bem como tempera com a medida certa e com delicadeza. Eu ri. Um riso refrescante e livre de preocupações. Apercebi-me de que, durante décadas, me tinha fechado numa gaiola de preconceitos que eu própria tinha criado. Costumava pensar que a vida de uma mulher se resumia à palavra mãe, que sacrificar tudo pelos filhos era uma virtude. Mas não. Para amar os outros, primeiro tens de te amar a ti própria. Se uma árvore não absorver água para se nutrir e crescer verde, de onde tirará sombra para proteger os outros? Depois das aulas de dança, eu voltava para minha pequena casa arrendada, perto da cantina comunitária. Uma vida simples, sem mansões de luxo, sem criados, mas com tanta paz. Sempre que a tarde caía, costumava puxar uma cadeira de vime para o alpendre e desfrutar de uma chávena de chá quente. Observava o pôr do sol vermelho a descer sobre os telhados antigos. O meu coração, tão tranquilo como um lago no outono. Claro que todo lago tem as suas ondulações subterrâneas. Ainda me lembrava do Mateus. Como pode uma mãe esquecer o filho a quem deu à luz? Nas noites frias, a ferida no meu coração ainda doía. Perguntava-me onde estaria, se teria comido, se teria abrigo suficiente. Quantas vezes pegara no telemóvel, pensando em pedir ao Sr. Xavier que o procurasse, apenas para o voltar a pousar. Eu não devia procurar o meu filho. Não porque estivesse chateada ou porque fosse cruel, mas porque percebi que o Mateus precisava de crescer. Ele tinha vivido demasiado tempo debaixo das minhas asas protetoras, tão abrigado que se tinha tornado fraco e propenso à queda. A vida lá fora, com os seus tropeções e amarguras, era agora a sua melhor professora. Custava-me, mas aceitava essa dor como um remédio amargo para o meu filho. No entanto, a porta da minha cozinha nunca esteve totalmente fechada. Deixava sempre uma pequena frincha aberta e a luz do alpendre sempre acesa todas as noites. Um sinal silencioso de que, quando te arrependeres de verdade, a mãe ainda estará aqui. Nessa tarde, o vento virou repentinamente, trazendo um frio invulgar. Na cantina comunitária, a fila para a sopa era mais longa do que o habitual. O aroma espalhava-se, aquecendo uma esquina da rua. Estava atrás do balcão, com uma grande concha na mão, a servir os pratos às pessoas. Aqui tem, senhor, um pouco mais de pão. Sorri, entregando uma tigela a um velhote sem abrigo que eu já conhecia. Obrigado, dona Margarida. A senhora é a nossa santa viva, disse ele, agarrando a tigela a tremer, com os olhos cheios de gratidão. Continuei a trabalhar, a servir, a sorrir. A fila avançava lentamente até que se começou a ver o fundo da panela, sobrando apenas umas poucas porções. Levantei a vista para chamar a pessoa seguinte e o meu corpo congelou. Misturado com as pessoas de rua esfarrapadas, havia uma figura simultaneamente estranha e familiar. Era um homem magro, com a pele queimada pelo sol. Vestia roupa de trabalho velha e puída, coberta de cal, pó e lama. O cabelo, outrora penteado e brilhante, estava agora áspero, empastado de suor e pó. Embora estivesse mais magro e escuro, e o seu aspecto fosse miserável, os olhos de uma mãe nunca se enganam. Aquela postura ligeiramente curvada pelo cansaço, a forma como olhava furtivamente à volta com medo era o Mateus. O meu coração sentiu como se uma mão invisível o apertasse. O meu filho, que em tempos conduzia carros de luxo e gastava dinheiro como água, estava ali, na fila, a pedir um prato de sopa na caridade. O Mateus avançava passo a passo. Quanto mais se aproximava do balcão, mais dava para ver as mãos entrelaçadas. Os dedos, outrora lisos, estavam agora cheios de calos e ásperos, com as unhas partidas e manchadas de cal. O meu fôlego prendeu-se. Queria correr e abraçá-lo. Queria chorar e perguntar-lhe como andava a viver no último ano. Mas a razão conteve-me. Respirei fundo, tentando reter as lágrimas e tentando manter as mãos firmes.
Finalmente, o Mateus estava à minha frente, separado apenas por uma pequena mesa de madeira, mas parecia que havia 1000 quilômetros entre nós. O cheiro azedo do suor e da cal emanava dele. Continuava de cabeça baixa, a olhar para os sapatos rotos, sem se atrever a levantar os olhos um segundo que fosse. Ou talvez ele já soubesse que aquela cantina era da mãe e por isso é que lá fora. Estendeu um recipiente de plástico velho e amolgado. As suas mãos tremiam de forma patética. Pode dar-me um bocado, por favor? A voz era um sussurro rouco, soando como o quebrar de um vidro. Olhei fixamente para a cabeça do meu filho e para os seus ombros que tremiam. O sentimento de culpa tinha esmagado a arrogância de outrora. Já não era o ingrato que ameaçou processar a mãe. Era apenas um ser humano esfomeado no fundo da sociedade. Servi uma concha cheia, escolhendo os pedaços de carne mais tenros e as batatas mais macias. O vapor quente subiu, embaciando a minha vista. A minha mão roçou ligeiramente a sua mão calosa. Ele sobressaltou-se como se tivesse apanhado um choque elétrico, mas depois agarrou-se ao pão como um homem afogar-se se agarra a uma boia salva-vidas. Continuou sem levantar a cabeça. Agarrou a comida e sussurrou um obrigado quase imperceptível. Virou as costas rapidamente, desaparecendo no meio da multidão como um animal selvagem ferido que foge da luz. Quando foi entregue a última refeição e o Mateus já se afastava com passos pesados pelo caminho de terra, a minha resistência quebrou-se. Não consegui reprimir o chamamento do meu coração nem mais um segundo. Mateus! O meu grito ecoou, rasgando o silêncio da tarde. O Mateus parou. Os seus ombros magros tremeram violentamente, mas não se atreveu a virar-se. Ficou plantado no chão como um pecador à espera da sentença final. Saí rapidamente de trás do balcão e caminhei até ele. Mateus anda cá ter com a mãe. Quando ele se virou lentamente, vi que o seu rosto manchado de cal estava coberto de lágrimas que escorriam pelo pó de cimento. O Mateus olhou para mim, e incapaz de se conter mais, caiu de joelhos no meio da rua, cobrindo o rosto e a soluçar. O choro de um homem que atingiu o fundo do desespero soava tão lamentável, tão dilacerador. Mãe, eu errei. Eu errei tanto. Levei-o para um canto tranquilo ao lado da cozinha. Entre soluços, o Mateus contou-me o pesadelo que vivera. O castelo de areia desmoronou-se mal puseram os pés fora do conforto. Logo após fugirem da vila, naquela noite chuvosa, a Camila mostrou a sua verdadeira face. Quando o dinheiro da venda dos seus últimos artigos de luxo acabou e o Mateus não conseguiu pedir emprestado a mais ninguém, ela expulsou-o para a rua sem piedade. A Camila pegou no pouco dinheiro vivo que restava, meteu-se no carro luxuoso de outro homem e abandonou o Mateus sozinho, numa cidade estranha e sem um tostão. Já não tenho ninguém, mãe, disse o Mateus entrecortadamente, com a voz quebrada de dor. Agora bloqueiam o meu número. Não me atrevi a vir ver-te porque sentia demasiada vergonha. Pela primeira vez na vida, o menino mimado Mateus teve de aprender a ganhar a vida. Conseguiu trabalho como servente de pedreiro em obras de construção civil. As mãos que antes mal sabiam escrever, agora só sabiam misturar argamassa e carregar tijolos sob o sol. E às noites que passou a dormir encolhido debaixo de uma ponte, com o estômago vazio porque ainda não lhe tinham pago. Foi aí que me lembrei de ti, mãe. O Mateus olhou para mim com os olhos vermelhos. Lembrei-me das noites em que te levantavas às 3 da manhã para fazer a comida. Lembrei-me das tuas mãos inchadas de tanto amassar. O dinheiro que me davas tinha o sabor salgado do suor e das lágrimas, e ainda assim eu pisei-o. Ouvi o meu filho falar com o coração apertado, mas estranhamente quente. Finalmente, a lição da vida penetrara na mente do meu ingênuo filho. O Mateus meteu a mão trêmula no bolso da camisa suja e tirou algo cuidadosamente embrulhado num pedaço de jornal amachucado. Desembrulhou-o timidamente e estendeu-mo. Era uma pulseira de prata barata, do tipo que se vende nas bancas de rua. Os elos eram toscos, deformados, nem sequer estavam bem polidos. Mas para mim, naquele momento, brilhava mais do que qualquer joia com diamantes. Eu não tomei o pequeno almoço e fiz horas extraordinárias durante 3 dias para poder comprar, gaguejou ele, de cabeça baixa. É muito barata, não é digna de ti, mas eu só queria dar-te algo com dinheiro que eu mesmo ganhasse. Senti o calor da mão do meu filho. Não disse nada. Coloquei a pulseira no pulso, perto do meu relógio velho. É linda, Mateus, sorri, limpando-lhe uma mancha de fuligem da cara. O Mateus levantou a cabeça, admirado. Esperava um ralhete ou uma rejeição fria, mas eu não fiz isso. Porém, também não fiz o que faria no passado. Não abri a carteira para lhe dar dinheiro. Não lhe disse para voltar para casa para que eu o sustentasse. Não lhe roubei a oportunidade de amadurecer. Nunca mais. Vem comigo, disse-lhe com firmeza. Levei o Mateus para a cozinha. O espaço cheirava a comida quente, o lugar onde me redescobrira.
Peguei num grande saco e enchi-o de carne, fruta e uma garrafa grande de água. Atei o saco com força e meti-o nas mãos do Mateus. Eu perdoo-te, meu filho. Olhei-o diretamente nos olhos. A minha voz soou severa, mas compassiva. Eu perdoo-te porque soubeste voltar, mas a tua vida, tens de ser tu a reconstruir, lá a partir destas ruínas. Não te posso proteger para sempre. O Mateus acenou repetidamente com a cabeça e as lágrimas voltaram a brotar. Continua a trabalhar. Continua a trabalhar de forma honesta, seja como pedreiro ou carregador, desde que o dinheiro seja limpo, é um motivo de orgulho. E lembra-te bem disto quando tiveres fome, vem comer à porta da cozinha da mãe. Mas apenas para comer. Percebes? Eu percebo, mãe, eu percebo. O Mateus abraçou-me com força. O abraço dele era magro, com músculos rígidos do trabalho, mas mais sincero do que nunca. A tarde deu lugar a uma noite serena na vila. As pessoas do bairro, provavelmente, já se habituaram àquela imagem simples. Todas as tardes, na pequena mesa de madeira no alpendre da cantina comunitária, uma mãe e um filho jantam juntos. Ela com um avental branco, impecável, e o filho sentado à frente, com a roupa de trabalho suja de pó e a pele curtida pelo sol, mas com os olhos a brilhar de alegria. Hoje o encarregado de obra elogiou-me, mãe, disse o Mateus enquanto mastigava a refeição com apetite, gesticulando com entusiasmo. Disse que o meu estuque é o mais lisinho da equipa toda. Se calhar, no próximo mês, sou promovido a pedreiro de primeira. Muito bem, filho. Come muito para teres força para trabalhar, servi-lhe mais um pedaço de carne. O Mateus comia com vontade. Já não era exigente com a comida, já não se queixava como dantes. Ao olhar para ele, vi uma semente a crescer com força na terra seca. Sorri. Um sorriso de libertação e plena satisfação. Tinha perdido um menino mimado e inútil, mas tinha recuperado um verdadeiro homem. Não conto esta história para exibir uma vitória nem para lavar roupa suja sobre as falhas dos meus filhos. Conto-a porque sei que, lá fora, em tantas casas, ainda existem mães e filhos tão perdidos como nós estivemos em tempos. As mães amar os filhos com um coração quente e uma mente fria. O amor desmedido só cria parasitas insensíveis. Lembrem-se que vocês têm nome, que têm vida própria. Guardem para vocês próprias uma conta bancária, uma paixão e um limite sagrado que ninguém pode ultrapassar. Nunca entreguem as chaves das vossas vidas a outra pessoa, nem sequer aos filhos que deram à luz. Só quando se souberem amar a si próprias poderão ensinar os vossos filhos a amar os outros. Aos que se encontram divididos entre duas correntes, a família de origem e a nova família, o cônjuge, o vosso companheiro ou companheira de vida caminha ao vosso lado, mas os vossos pais são as vossas raízes. Nunca pisem num lado para agradar ao outro. O vosso silêncio cúmplice é, muitas vezes, mais cruel que qualquer repreensão. Não esperem até estarem colhidos debaixo da ponte da vida para perceberem o valor da sopa da vossa mãe. Sejam justos, sejam equilibrados e sejam gratos. E, por fim, a maior lição que tirei: a ganância é um ácido extremamente corrosivo. Destrói os laços familiares, corrompe o caráter e transforma grandes castelos em cinzas. Uma família não se constrói com dinheiro nem com falsa ostentação. Constrói-se com respeito, trabalho honesto e partilha nos momentos difíceis. A porta da minha cozinha está sempre aberta para quem procura recuperar o calor humano. Se um dia se sentirem cansados, lembrem-se de que nunca é tarde para começar de novo, desde que as vossas mãos ainda consigam segurar uma concha e o vosso coração ainda consiga bater com amor sincero. Partilho isto não para julgar ninguém, mas com a esperança de que, em algum lado, alguém pare para refletir quantas mães estarão a sofrer em silêncio nas suas próprias casas. Honestamente, eu pergunto-vos, se estivessem na minha situação, o que teriam feito? Ficariam em silêncio para manter a paz ou levantariam a voz para lutar e recuperar o que é vosso? Adoraria ouvir os vossos pensamentos ou qualquer sugestão nos comentários. Deus abençoa sempre os corajosos e acredito que a coragem nos levará a dias melhores. Deixarei outras 2 histórias populares recomendadas no ecrã final, creio que vos vão surpreender.